Hoje nós vamos falar sobre a tendinite no joelho. Se você tem ou já teve, esse vídeo vai te interessar. Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, sou o Felipe Tcheca, personal trainer, criador do Código Zero Dor. Hoje vamos começar o terceiro episódio da série Dor no Joelho. O tema da nossa aula é tendinite. Se você tem ou já teve tendinite no joelho, quer conhecer sobre exercícios que podem te ajudar a recuperar, tratamentos, as causas, quem tem, por que teve, fica comigo até o final do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e assim esse assunto chega a mais pessoas que buscam a mesma melhora. Antes de tudo, vamos entender o que é uma tendinite, que é um processo inflamatório que acontece nos tendões. Normalmente, todas as nossas articulações, elas têm muitos tendões. A tendinite pode acometer a qualquer articulação, mas hoje em especial vamos falar do joelho, tá? Por que acontece a tendinite? Normalmente ela acontece por um esforço repetitivo, uma sobrecarga, um baixo grau de força e até por questões genéticas. Normalmente, as pessoas ouvem o nome tendinite, mas não sabem quais são as funções de um tendão. Então vamos lá. O que é um tendão? O tendão acaba sendo um agrupamento de fibras que tem uma conexão da parte óssea até a parte muscular, ou da parte muscular até a parte óssea. Tá? Então, um exemplo que eu deixo para vocês aqui, o tendão é muito parecido com um barbante. Percebe que ele tem pequenas fibras e quando elas estão juntas, elas formam um fio muito resistente. E na ponta desse fio, normalmente, vem um músculo que é muito maior. Vou deixar a imagem para vocês aqui do lado de um tendão ligado a uma musculatura. E qual é a função dos tendões? Essa é a parte principal e é onde acontece a grande parte dos equívocos, tá? Os tendões, eles têm a função de absorver energia e em um momento seguinte transferir, dissipar a energia cinética, normalmente isso nos esportes, tá? Então, a função do tendão é pegar toda a energia que aconteceu, todo o impacto que teve um acúmulo de energia. O corpo precisa fazer um processo de absorção. Quem absorve essa energia é o tendão. E depois ele transfere essa energia para os músculos, havendo assim movimento. Então o tendão auxilia aos músculos e aos ossos a produzirem o movimento esquelético, o movimento corporal. Nos esportes, a grande parte das lesões acontecem no momento de frenagem, no momento de força excêntrica. Então, quando há um processo de desaceleração, então, numa corrida, mesmo que a pessoa faça corrida de rua, parece que não há um processo de desaceleração, mas há. Quando uma passada, a pessoa está com a perna no ar, vai cair na perna em que ela vai ter o contato no chão. Os tendões absorvem aquela energia e automaticamente já fazem a dissipação, já transferem aquela energia cinética para o movimento da perna seguinte. Então ela faz uma flexão de joelho, de quadril e já transfere novamente para a perna seguinte, havendo assim um ciclo de mudanças de perna, uma alternância das pernas. No futebol a gente consegue ter um exemplo um pouco mais específico, que acaba sendo a corrida de velocidade com um processo de frenagem muito acelerado, aquela desaceleração em que um atacante correu e a bola foi jogada para o outro lado, ele precisa diminuir a velocidade e correr para o lado contrário. Então ele muda a direção, faz uma diminuição de velocidade e aí transfere essa energia para um sentido contrário. Então muitos esportes usam esse processo de frenagem. O tênis, o basquete, o vôlei muito, porque há muito salto vertical e aquela absorção de energia para que a pessoa, para que o atleta não caia diretamente no chão. Então, quando esse tendão ele não consegue mais trabalhar com essa captação, com essa absorção de energia suficiente, ele começa a ficar sobrecarregado. E aí esse estresse futuramente vai se transformar numa tendinite. Então, a gente vai falar isso aos poucos, mais
de uma forma mais específica. A partir do momento que esse tendão estressou, ele começa a sofrer micro-rupturas. Então aqui o nosso barbante. Então ele era de 4 fibras. Uma das fibras ficou comprometida. Passou a ficar com 3 fibras. Uma já não está havendo tanta função. A segunda fibra também não chegou a romper, mas estressou, já não está transferindo tanta energia. O que aconteceu? Começou a acumular micro-ruptura nesse tendão, começou a ter uma dificuldade no processo regenerativo desse tendão, e aí começa a haver um pequeno sintoma de dor, mas quando acontece com o atleta, normalmente as pessoas vão deixando, não, é uma dorzinha só, não é nada, eu já senti isso antes, e aí o processo vai acontecendo, essa dor vai intensificando, começa a gerar um processo inflamatório maior, e aí vem aquela dor local muito intensa. Então, esse é o processo que acontece com o desencadear de uma tendinite. Então, a musculatura foi sobrecarregada, o tendão não está mais conseguindo absorver essa energia, começou a sofrer micro-rupturas, veio um processo inflamatório, veio a dor. Normalmente ele pode até aumentar de tamanho, gerar assim uma situação de inchaço. E por que isso acontece? Quando isso acontece nos esportes? Porque alguns fatores, como o processo de desaceleração, ele faz um processo de força excêntrica, ele faz um alongamento da fibra muscular para gerar também essa absorção e essa transferência de energia, junto com essa dissipação de energia do tendão. O nosso músculo, ele só se alonga 25%. Quando ele não consegue mais chegar nessa capacidade, ele começa a extrapolar, Então ele passou a 26, 27, ou ele já não alcança mais os 25%, ele começa a ficar estressado, dentro desse tamanho a mais do formato original dele, ele começa a gerar um processo de estresse no tendão. E por que o músculo perde a sua capacidade de aumentar a sua porção elástica? Ou por uma deficiência viscoelástica da musculatura, ou por um baixo nível de condicionamento, então a pessoa não está mais condicionada, ou perdeu o condicionamento, ou foi fazer uma atividade que exige mais condicionamento do que ela estava preparada. Isso acontece muito com as pessoas que estão retornando à atividade física. Então, está parado, você corria há algum tempo atrás, ou decidiu começar a correr, então você não está condicionado o suficiente para aquela atividade que você planejou. Isso gera um estresse muscular que passa a estressar o tendão, que gera assim um processo de micro-rupturas. Ou também por um processo metabólico do colágeno, O colágeno é quem também trabalha com essas questões de contração muscular. Então, são esses 3 fatores normalmente, não são todos associados, mas um deles gerou uma alteração, ele já começa a sobrecarregar essa musculatura que passa a não trabalhar mais dentro dos seus 25%, passa a trabalhar de uma forma menor e aí começa a sobrecarregar o tendão. O tendão, por sua vez, ele só se alonga 5%. Ele não tem uma capacidade elástica igual o músculo, ele é um pouco mais rígido. Novamente, trazendo aqui o exemplo do meu amigo barbante. O barbante é um conjunto de fibras que não se estica, ele não tem uma propriedade elástica. Então ele começa a sofrer essas micro-rupturas por exigência, assim ele começa a entrar num processo degenerativo. Quem pode ter tendinite? Normalmente as pessoas sedentárias, por causa do baixo grau de força. Então o músculo não está conseguindo fazer força em algumas situações, e em situações simples, Sentar e levantar do vaso sanitário é um movimento de um agachamento, é um movimento que exige um grau de força num ângulo de 90 graus. Por sua vez, é um ângulo dos mais exigentes para a musculatura. O músculo não tem força suficiente para fazer aquela força dentro daquele ângulo, ele sobrecarrega alguma coisa, a articulação, o tendão, o ligamento e assim vai. Normalmente é o tendão, o ligamento é por outras estruturas. Sobrepeso e obesidade. As pessoas que estão classificadas com IMC de sobrepeso ou de obesidade, elas têm uma pressão articular muito maior, sobrecarregando assim também os tendões dentro das suas articulações. E aí acaba gerando um processo de estresse nesse tendão,
podendo gerar uma inflamação. Exercícios que que necessitam de uma quantidade muito grande de impacto. Exemplo que eu dei anterior, da corrida, né, no processo de frenagem, o basquete também, porque normalmente o piso, né, a quadra de basquete é uma quadra dura, então também tem uma quantidade de impacto muito grande. Essa absorção transfere essa energia para o tendão, para o músculo, pode gerar um estresse, gerando assim uma tendinite. Atividades repetitivas, atividades esportivas repetitivas, como a natação, o ciclismo, diferente da corrida, do basquete, também podem ter tendinites esses tipos de atletas. Por quê? Porque geram um movimento contínuo, né? Na natação, muito movimento do giro do ombro, e no ciclismo também muito movimento do giro do quadril, no joelho, no tornozelo, pode assim gerar um estresse nessas articulações, gerando assim uma tendinite. Atividades repetitivas de trabalho, né? Atividades laborais que exigem muita repetição. No caso das pessoas que trabalham no computador, né? É clássico, as pessoas normalmente não vão ter a tendinite no joelho, mas podem desenvolver uma tendinite no punho, uma tendinite no ombro, por ficar muitas horas com uma posição equivocada, né? E aí acaba gerando um estresse, principalmente as pessoas que trabalham muito com mouse, e aí tem muito movimento repetitivo do punho. Outra atividade laboral que gera um estresse na articulação são as pessoas que operam máquinas, pessoas que trabalham em indústria automobilística, motoristas, né, que ficam muito tempo executando ali a troca da marcha do ônibus, pisando na embreagem no pé esquerdo. A pessoa opera uma máquina lá que coloca vidro no carro, que coloca parafusos, máquinas pesadas com um movimento que não é tão apropriado, gera um estresse dentro de um grau repetitivo daquela articulação. Algumas outras opções, né, algumas outras situações podem gerar uma situação de tendinite, que são as pessoas que sofrem de alguma alteração genética. Então, as pessoas que têm o pé plano, né, que a gente chama de pé chato, aquela pessoa que quase não tem a curva do pé, ela tende a ter o joelho em X, ela tende a ter o joelho mais projetado para dentro. Acaba assim gerando uma tendinite na parte interna do joelho, há um desalinhamento do joelho, né? Ou as pessoas que têm o quadril muito largo, acaba assim também gerando uma alteração, né? O quadril largo, ele é chamado de geno varo, e aí o joelho vai ficando para dentro, o geno valgo, desculpem o equívoco. Esse geno valgo, né? Ele vai gerando uma alteração da articulação do joelho, pode assim gerar um processo de inflamação por uma condição genética. Agora uma novidade para vocês, tá? São estudos recentes. Normalmente as pessoas que têm dores articulares, que desenvolvem uma tendinite, elas são pessoas mais velhas, tá? Dificilmente a gente vê, a não ser um atleta, tá? Mas uma pessoa mais jovem, uma pessoa abaixo dos 40 anos, ela pode ter uma dor articular, ela pode ter um outro processo patológico dentro da articulação do joelho. Mas normalmente a tendinite, ela vai incidir, ela vai acometer pessoas acima dos 40. Por quê? Abaixo dos 40 anos, os tendões, eles estão dentro de um metabolismo, classificados no metabolismo de metabolismo aeróbio. Eles usam o oxigênio e eles têm um processo de regeneração, né? Eles trabalham com um processo regenerativo muito mais rápido, porque eles usam o oxigênio para não se promover, mas para trabalhar em prol desse processo de regenerativo. Quando a gente passa dos 40 anos, esse metabolismo é alterado e o tendão passa a trabalhar no metabolismo anaeróbio. E aí, por sua vez, ele deixa de trabalhar com o oxigênio e passa a trabalhar sem o uso de oxigênio. O processo de regeneração é muito mais lento. E aí, se a pessoa faz um esporte de impacto ou uma atividade que exige um grau de movimentos repetitivos, normalmente as pessoas não esperam, né? Surge uma dorzinha, ela vai e faz de novo, no outro dia não doeu, aí passa a fazer, bota só um gelo e assim vai. E o tendão já não se regenera tão rápido quanto antes, né? E a pessoa vai, eu sempre senti essa dorzinha e eu não sinto necessidade de parar. E aí o processo de tendinite vai aumentando. Então muito cuidado as pessoas que sentem dores articulares, que já tiveram tendinite antes, muito cuidado quando sentirem essa dorzinha no joelho. Pode ser que seja uma tendinite e aí você já sabe que a partir dos 40
a tendência é demorar mais tempo para você se reabilitar. Nós temos dois tipos de tendinite mais famosas no joelho, tá? Existem outros tipos. Vou trazer as mais famosas, as que incidem mais na articulação do joelho. Primeiro é a tendinite patelar, que ela pega na frente do joelho, né? Nós temos a patela, vou deixar aqui para vocês o desenho do nosso joelho. A patela é aquele ossinho redondo que fica na frente do joelho. Embaixo da patela, vocês podem ver, tem um tendão, né? É um conjunto de fibras que vai ligar lá na cabeça da tíbia, que é o osso da canela. E esse osso, ele exige bastante, é um osso pesado, faz todo o pêndulo ali de flexão e extensão do joelho. Esse tendão, ele é sobrecarregado, principalmente para as pessoas que correm e fazem um processo de aterrissagem na ponta dos pés. Ele acaba aumentando ainda mais a pressão no tendão patelar, tá? Então, muito cuidado para você, corredor, que faz aquele aterrissagem na ponta do pé. Outra tendinite muito famosa, que acontece também bastante com corredores, ciclistas, com jogadores de futebol muito também, é a tendinite interna do joelho, né? Na parte de dentro do joelho, também tem aqui o desenho para vocês, é a tendinite chamada de pata de ganso. E ela tem esse nome porque no final da inserção dos músculos adutores, que são os músculos de dentro da coxa, os três tendões que saem, que vão ligar na parte interna do joelho, eles têm um desenho de uma pata de ganso. Então ele tem esse nome exatamente pela sua forma anatômica. Dentro do processo da tendinite, né, do tratamento para recuperar uma pessoa com uma tendinite, nós temos duas fases. Então já antecipo para vocês que a tendinite não passa por um processo cirúrgico, tá? Ele passa por dois processos de tratamento não cirúrgico. O primeiro processo é onde o fisioterapeuta e o médico entram com o auxílio da medicação e alguns aparelhos para analgesia, para aumentar o processo regenerativo desse tendão que não está conseguindo se recuperar somente com repouso, tá? A gente via muitas vezes as pessoas que sofriam de tendinite nos punhos, né, ou no ombro, engessar o braço, ficar aquele tempão todo parado. Então é um repouso forçado. Então é onde acontece muitas vezes o médico, ele determina que a pessoa faça repouso e dependendo da atividade profissional da pessoa, ela não consegue repousar. Aí o médico precisa imobilizar para que esse braço, para que essa articulação pare de trabalhar e pare de executar muita força nesse tendão inflamado. Num segundo processo do tratamento, entra já o educador físico, tá? Então, claro, alguém capacitado para trabalhar com os processos de recuperação. O fisioterapeuta também entra, né? Ele faz essa transição da fase 1 para a fase 2 e o educador físico também já entra nessa fase 2. É onde o educador físico entra para aumentar a capacidade do músculo em ganhar força e melhorar o processo de força excêntrica, que é o processo de frenagem, mas sem gerar impacto, principalmente se a pessoa que sofre com essa tendinite é um esportista e ele sofreu por um problema de impacto. Então, muito cuidado se for gerar um processo de força excêntrica através de um impacto, através de uma situação de aceleração e frenagem muito rápida, saltos. No primeiro processo não é recomendado, tá? Então, você que é educador físico, muito cuidado com esse processo regenerativo. Agora, deixo para vocês 3 sugestões de exercícios. Passam situações aí de tendinite no joelho, podem fazer de uma forma branda ou de uma forma mais avançada, caso essa dor já esteja mais leve. Nesse primeiro exercício, perceba que eu estou com o pé totalmente no chão, o calcanhar apoiado na cadeira, o joelho em semiflexão. Eu vou aplicar uma força no meu calcanhar para baixo, gerando uma força no meu músculo de trás da coxa, o isquiotibial, por 20 segundos. Permaneço nessa posição, executando uma grande força, fazendo com que esse músculo concentre o máximo de fibras, mas eu não sobrecarrego a articulação do joelho, ela está parada. Percebe que eu estou fazendo um processo de isometria. Ao final dos 20 segundos,
eu vou segurar a minha cadeira por baixo, eu vou fazer uma extensão do meu joelho e aí eu vou gerar uma força no músculo de cima da coxa. E aí eu vou ficar o máximo de tempo, no máximo 10 segundos, com essa pressão e essa elevação do meu joelho, gerando assim muita força na parte superior da coxa, no músculo do quadríceps. Esse treino, essa série pode ser feita 3 vezes desses movimentos. Calcanhar para baixo, semiflexão, extensão completa do joelho por 10 segundos. Na sugestão de exercício número 2, faremos um agachamento isométrico. Então, um afastamento médio das pernas, eu estou com a perna mais afastada, um pouquinho além da linha do quadril, a ponta do pé levemente projetada fora. Então eu vou ficar diagonal para vocês me verem no perfil lateral. Então eu vou projetar o meu quadril atrás da linha do joelho, nunca à frente, né? O joelho nunca passando da ponta do pé. Eu faço uma semiflexão de joelho, parei, não vou ter muita profundidade. Nessa posição eu conto 20 segundos. Posso repetir esse exercício 3 séries. No exercício número 3, nós vamos fazer um processo de descida, aquela força excêntrica que eu expliquei no vídeo, em baixíssima velocidade até sentar na cadeira. Então, os pés um pouco mais afastados do que a linha do quadril, um processo de agachamento. Então, eu vou projetar o meu quadril para trás, eu vou descer em baixa velocidade, o mais devagar que eu consigo fazer. Eu vou executar um processo de frenagem, né, aquela força que nós trabalhamos na aula de hoje, e aí nesse processo de descida, o mais lento que eu consigo fazer antes de sentar na cadeira é onde eu atinjo o maior grau de força excêntrica da minha musculatura. Esse exercício pode ser feito 3 séries de 6 movimentos. Voltando rapidamente para deixar para vocês aqui que no episódio 4 da nossa série Dor no Joelho, vamos trabalhar o tema da bursite no joelho. Se você já sofre ou sofreu, conhece alguém que passou por essa patologia, quer saber sobre a causa, tratamento e exercícios que podem te ajudar a recuperar, então já se inscreve nas minhas redes sociais, deixa seu like, assim que esse vídeo for lançado, você vai receber ele diretamente, tá bom? Então, YouTube, Facebook, Instagram, eu tô lá nas mídias e eu espero vocês por lá.